Celia avança pelos territórios gelados de Asgard em busca de um novo guerreiro deus para enfrentar. De repente, um som hipnotizante preenche o ar. Celia sente uma estranha sensação ao ouvir a melodia, como se sua energia estivesse sendo drenada. Ele então vê um homem de cabelos longos e olhar sereno sentado sobre uma pedra, dedilhando sua harpa com calma. Mime, você não deveria estar aqui, cavaleiro de Atena. Você é realmente muito corajoso, mas seria mais inteligente se não estivesse vindo. Celia, quem é você? Mime, meu nome é Mime de Benetinache, e eu não permitirei que avance. Celia, se você é um dos guerreiros deuses, então não tenho escolha. Eu preciso derrotá-lo para salvar Eude e impedir a destruição do mundo. Mime, me derrotar. Risos. Acha que realmente consegue? Você realmente é muito arrogante. Celia, como é que é? Está me chamando de arrogante. Eu sou um cavaleiro de Atena, que irá salvar esse mundo das garras do mal, e salvarei Eude e Atena. Mime, salvar Eude e Atena. Por acaso está insinuando que Hilda precisa ser salva por vocês? Você realmente perdeu noção, Pegaso. Sem dúvida a arrogância é seu pior defeito, e já lhe aviso que ela será a causa de sua queda. Celia, não pense que irá me derrotar. Nós cavaleiros de Atenas sempre iremos lutar por aqueles que devemos proteger, e não será você que irá me impedir. Mime, suas palavras não significam nada para mim. Celia então diz, bom, já vi que és a batalha inevitável. Você poderia ter ficado em paz tocando sua harpa pacificamente. Mas sendo assim, não terem outra escolha. Celia avança rapidamente, tentando atingir Mime com seus golpes. Mas, antes que possa acertá-lo, sente um pequeno impacto invisível e é jogado para trás, porém sem nenhum ferimento, mas um leve susto. Celia, o quê? Eu não vi nenhum golpe. Mime continua tocando sua harpa, sem sequer se mover. Mime, minha música não precisa de golpes físicos. Meu cosmos se espalha com cada melodia, atingindo seu corpo antes que você possa perceber. Mime então aumenta sua melodia e libera sua técnica. Mime, corda ilusória. Celia vê múltiplas cópias de Mime ao seu redor, onde Celia se confunde com as copias dos clones de Mime. Mime então confunde Celia, o deixando desnorteado. Celia fica sem saber quem atacar e diz, o que é isso? Então Celia viu os clones de Mime e lembra de quando enfrentou Asterion, onde seus meteoros acabam ficando inúteis, já que Celia não consegue localizar o Mime verdadeiro. Mime deixa Celia em uma situação bem complicada. Celia, pensando, se eu não encontrar uma maneira de enxergar além dessas ilusões, eu estarei acabado. Celia lança seus meteoros de Pegaso, porém os meteoros passam por Mime novamente. Então dessa vez Mime, em vez de tocar apenas sua harpa, ele lança um ataque veloz contra Celia. Celia com muita rapidez se desvia do primeiro. Mime lança o segundo e o terceiro e Celia se desvia, porém quando Mime lança uma poderosa chuva de ataques vindo de todos os clones, Celia não consegue se defender e recebe os ataques em cheio, sendo jogado contra a parede e cai no chão. Celia se levanta, sangrando, mas determinado. Ele fecha os olhos e tenta sentir o cosmo de Mime sem depender da visão, e compara a velocidade de Mime com os golpes dos Cavaleiros de Ouro com maioria e Saga, e que se não tivesse enfrentado os Cavaleiros de Ouro e se não estivesse com essa nova armadura, Celia estaria morto. Quando as ilusões atacam novamente, Celia sente um único ponto de energia se movendo e atira seus golpes diretamente nessa direção. Celia, meteoro de Pégaso. Os meteoros passam por Mime, novamente, porém Celia consegue se concentrar e arrisca acertar o verdadeiro. Mime. Celia viu que em todos os clones que ele tentou atacar, os meteoros passaram por ele, onde somente uma imagem Celia não conseguiu atacar. Celia então parte para cima e acerta Mime jogando para trás, mas Mime gira um mortal para trás e cai de pé. Mime olha para Celia com surpresa. Celia então aproveita e arrisca atacar com mais um golpe, porém Celia consegue parar o soco de Celia com uma corda da harpa, como fez com Eki. Então Mime contra-ataca Celia com um soco jogando Celia para trás. Celia cai no chão, porém se levanta com apenas alguns arranhões. Mime, então você conseguiu me tocar. Mas isso não é suficiente. Seus ataques são insignificantes contra mim. Mime fica mais sério e começa a tocar uma nova melodia, mais sombria e intensa. Mime inicia uma nova melodia que acaba causando um incômodo ao Celia. Então Celia diz, ele é muito estranho.
Eu nunca senti um cosmo tão sombrio assim. A energia dele é muito calma mas ao mesmo tempo agressiva. É como se ele não quisesse me matar, mas acaba tentando fazer isso inconscientemente. Seiya tenta atacar mas inútil. Seiya parte para cima de Mimi com golpes físicos mas Mimi se desvia fácil, dando um drible em Seiya. Mimi contra-ataca com um raio veloz mas Seiya pula e se esquiva por pouco. Então Seiya diz que um golpe não vai funcionar duas vezes contra um cavaleiro. Mimi então debocha e diz, mas como é estúpido Pegaso. Mimi diz que Seiya é previsível demais e que ele avisou Seiya que a arrogância seria motivo de sua queda. Seiya, em pensamento, ele é realmente forte. Mimi, sereno, mas com um tom de frieza. Eu já enfrentei muitos guerreiros e todos sucumbiram à minha melodia. Você não será diferente. Seiya, tentando se erguer, limpando o sangue do canto da boca. Não importa quantas vezes eu caia, eu sempre me levantarei. Eu luto por Atena e por aqueles que não podem lutar. Mimi, desviando o olhar, pensativo, palavras vazias. Você luta sem entender a dor da solidão. Seiya, franzindo a testa. O que quer dizer com isso? Mimi toca algumas notas em sua harpa, sua expressão tornando-se sombria. Mimi, você fala sobre proteger os outros. Mas o que faria se a única pessoa que sempre esteve ao seu lado fosse, na verdade, seu maior inimigo? Seiya observa Mimi com atenção, sentindo o peso das palavras dele. Mimi, olhando para o céu, sua voz fria, mas carregada de ressentimento. Eu cresci sozinho. Não conheci o significado de amor ou amizade. Apenas a espada de meu pai e seus comandos rigorosos. Seiya, surpreso. Seu pai. Mimi, fechando os olhos, com um sorriso melancólico. Sim, eu o matei. Seiya arregala os olhos, chocado. Seiya, o quê? Você matou seu próprio pai? Mimi, tocando algumas notas suaves, sua expressão tornando-se amarga. Sim, ele sempre me forçou a ser um guerreiro. Treinou-me sem piedade, moldando-me como uma arma. Mas eu odiava essa vida. Odiava a mim mesmo. Então, um dia, finalmente o derrotei. Seiya, cerrando os punhos, sentindo a dor por trás das palavras de Mimi. Mas ele era a sua família. Mimi, abrindo os olhos, friamente. Família? Uma relação onde apenas existe ódio e manipulação não pode ser chamada de família. Você não entenderia. Seiya, você teve amigos, teve alguém para lutar ao seu lado. Eu só tive minha harpa. E o silêncio da solidão. Seiya permanece em silêncio por um momento, sentindo o peso da história de Mimi. O vento gélido sopra entre eles, carregando a tensão no ar. Seiya, com um olhar determinado, eu posso não entender a sua dor completamente, mas sei que você não precisa seguir sozinho. Você não precisa lutar apenas para provar algo ao passado. Mimi, rindo suavemente, voltando a tocar sua harpa. Tolo. Não há mais nada para mim além da batalha. Agora, prepare-se, pois esta melodia será o seu requiem. A luta entre Seiya e Mimi continua, com a verdade sobre o passado do guerreiro deus agora revelada. Mimi lança um raio veloz mas Seiya pula. Então Mimi diz, caiu na armadilha Seiya. Mimi dá um soco estilo gancho em Seiya o jogando longe. Mimi então vai pra cima de Seiya para dar o golpe de misericórdia mas Seiya usa seu turbilhão de Pegaso e pega Mimi jogando ao chão mas Mimi sofre pequenos arranhões e zomba do ataque de Seiya e diz, Seiya sua determinação é incrível, mas sinto lhe dizer que isso tudo é inútil. Fiquei sabendo da luta contra o mestre do santuário, ou melhor saga de gêmeos, e realmente não dá pra acreditar que um tolo como você pode ter derrotado ele. Pelo visto você tem muita fama, mas não e isso que dizem. Fiquei sabendo de sua luta contra Shido de Mizar, mas Shido-Su falhou na missão pois se descuidou bastante, mas eu tenho que reconhecer que você foi o único que conseguiu ir longe, mas isso apenas prolongou um pouco mais seu tempo de vida. Logo você irá sentir a pior dor, onde vai desejar morrer para se livrar dela. Seiya, Mimi, você é um guerreiro formidável. Você consegue lutar no mesmo nível de um cavaleiro de ouro, mas devo lhe avisar, que jamais vou desistir ou me render. A luta ainda não terminou. Mimi, muito bem chega de conversa. Agora, escute o meu golpe final. Requiem das cordas. Ondas de cosmo em forma de notas musicais envolvem Seiya, que sente seu corpo sendo cortado por lâminas invisíveis. Ele cai de joelhos, sufocado pela força do ataque. Seiya, agonizando, droga,
Mas ok e isso, esses fios parecem navalhas cortantes. E muito afiado. Mime, riso sim Pegaso. E não é apenas as cordas que são mortais mas a melodia aqui emitida por minha harpa. Ela e o requiem de cordas. O requiem que o convida para a morte. Celia, você não tem mais o que fazer. Apenas aguarde o momento de sua morte. Quando Mime vai dar o golpe final e Kid Fênix chega no campo de batalha e com sua petala de Fênix corta a corda da harpa. Celia, e Kiki diz: Celia, você está bem? Celia: obrigado Ki. Porém Celia fica muito fraco e desmaia. E Ki tenta reanimar Celia mas sem sucesso. Dali em diante a luta segue como na série original.